Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é um pouco diferente por se tratar da análise de uma obra, de um filme. E eu já adianto para vocês que eu não me utilizei para esse vídeo de nenhuma análise já realizada, de alguém que escreveu acerca do filme ou que tenha feito algum vídeo falando. Então eu deixei para ver isso depois para compartilhar aqui com vocês a minha impressão mesmo, de uma forma que ela não tivesse sido contaminada por outras colocações. Adianto também que ela é cheia de spoilers. Se você não assistiu o filme ainda e tem vontade de assistir, eu recomendo que assista antes de assistir o nosso vídeo. Se você não pretende assistir essa obra e quer assistir esse vídeo, fique tranquilo, porque eu vou fazer uma breve introdução do que se trata a obra e é possível entender perfeitamente. Bom, vamos lá ao que interessa. O filme se trata de uma prisão que dá o título à sua obra, que é o Poço, e essa prisão ela é dividida em vários níveis. Então ela é uma sala com duas camas, uma de cada lado, e um retângulo, que é um buraco no meio, por onde desce uma mesa cheia de comida. E ela vai descendo nível após nível. Ela fica cerca de 1 minuto em cada andar, e é o tempo que as pessoas têm para comer alguma coisa, antes que esse instrumento, essa mesa, continue o seu caminho. Se a pessoa, porventura, guardar alguma coisa para comer depois, vai começar a esquentar o ambiente ou esfriar demais, sei lá, e as pessoas que estiverem ali vão morrer. Muito bem, e aí a gente começa com algumas interpretações, que elas são aleatórias, mas elas obviamente vão se conversando. No início a gente vê, enfocado de uma forma sensacional. Aliás, eu penso que os detalhes nesse filme se conversam muito bem. Então eles são colocados de uma forma bastante eloquente, que se relaciona muito bem uns com os outros, e eles são colocados de formas pontuais, para trazer, para evocar certas questões. Mesmo os diálogos, eles são breves, mas eles suscitam coisas que estão muito além, arquetípicas eu diria. O filme até se inicia mostrando a cozinha do lugar, onde são preparadas as comidas, e um chefe extremamente rigoroso, com cada detalhe com seus cozinheiros para que a comida saia impecável. Cada detalhe. Aliás, pratos, pelo que dá a entender ali, maravilhosos, espetaculares. E o enfoque também é bem interessante, isso vai se conversando durante o filme, que são em vários cadáveres. Então tem lá um porco, tem vários alimentos que estão ali, que são seres vivos. Podem estar mortos ou não, como são mostrados os caracóis, que eles estão vivos ali, mas são todos seres que foram abatidos, são cadáveres. E aí a gente vê essa situação, essa cena, e se inicia o filme com o nosso personagem principal, que ele acorda num quarto, seu nome é Goren, e ele encontra lá um senhor Trimagazi, com quem ele divide o quarto. E aí esse personagem, cada um podia levar uma coisa para o poço, e esse senhor levou uma faca. Ele preferiu levar um livro, talvez por desconhecer a natureza do lugar, ou talvez por sua própria natureza. Eles têm ali um primeiro contato, no qual o senhor Trimagazi está extremamente desconfiado dele, ele é uma pessoa extremamente desconfiada. Passa um tempo, eles começam a ter uma certa amizade, e isso acontece no nível 48. Se não me falha a memória, a cada 15 dias subia um gás, as pessoas dali dormiam, e elas eram trocadas de andar. Então eles iniciam o filme no andar 48. Então o senhor fala para ele: esse andar aqui é bom, sempre tem comida. Então ele vai descendo a comida, chega ali e ainda tem comida. Dá para eles comerem tranquilamente e não morrerem de fome. Passam-se os dias, sobe o gás, eles dormem, obviamente, e quando ele acorda, ele está todo amarrado, e o senhor Trimagazi, responsável por amarrá-lo, explica para ele que ele simplesmente o amarrou, ele acordou primeiro, né? Claro. E ele o amarrou por quê? Porque daqui a alguns dias eles estariam morrendo de fome, eles estavam no andar 171, se não me falha a memória, e lá não chegava comida, simplesmente. Imaginem uma mesa de comida, por mais cheia que ela estivesse, vai descendo todos os andares, as pessoas fazem o que querem quando chegam no seu andar, comem o quanto querem, desperdiçam o que quiserem também. Quando chegamos no nível 171 e adjacentes, é óbvio que não vai existir mais nada de comida. Já sabendo disso, o senhor o amarra
e discorre ali a respeito de os porquês fez isso. E aí o que é muito interessante? A sua filosofia de vida. Olha, eu fiz assim porque é uma coisa óbvia, daqui a alguns dias a gente vai começar a se estranhar, eu vou estar com fome, você vai estar com fome, um vai estar querendo comer o outro, e então já estou adiantando as coisas. Eu te amarrei, você é um pouco mais novo, tem chance de viver, eu vou cortando você aos poucos e vou comendo sua carne. E aí é bastante reveladora essa conversa, né? Porque o Sr. Trimagazzi fala para ele, eu prefiro vê-lo como um caracol. O que ele quer dizer com isso? Não, eu vendo você desse jeito, eu estou vendo você como um animal que tanto faz se eu estou comendo ou não. Aliás, é extremamente comum para os humanos, né? Então, se é um porco, tanto faz, é uma ave, tanto faz, são tratados simplesmente como objetos. Então, se você está comendo, se você está torturando, que diferença vai fazer? Ele se viu na mesma situação de um caracol. Aliás, isso se conversa muito bem com o início do filme. Quando ele é entrevistado para entrar no poço, é feita uma ficha e nela é perguntado qual o seu alimento preferido, para que ele entrasse no cardápio. E ele diz que é caracol. Essa associação com o caracol e como ele é chamado pelo Sr. Trimagazzi é sensacional e nos faz pensar um pouquinho, ou quem estiver disposto a isso, qual que é a diferença de um ser humano para um animal. Será que existe uma diferença tão grande assim? E quando somos nós que estamos do outro lado da faca, será que muda alguma coisa? E nesse breve diálogo, o Göring fala para ele, mas eu estou culpando você, você é o responsável por me matar, você não precisa fazer isso. Ele, não, eu preciso fazer isso. E eu não sou responsável. Eu não lembro agora o número exato, mas ele fala mais ou menos assim, existem 340 pessoas acima de mim que são responsáveis. O que ele quer dizer com isso? Se eles deixassem a comida, eu não precisaria te matar, ia chegar comida aqui. Era só cada um comer aquilo que precisa e nada mais. O interessante é que o próprio Trimagazzi era totalmente o contrário disso. Ele comia até mais do que ele precisava, cuspia na comida, não estava nem aí para o que estava embaixo. Alguns dias transcorrem e finalmente o Trimagazzi vai lá para cortar um pedaço dele para começar a comer. Num desses momentos vem descendo a mesa e vem descendo uma moça junto, que aliás ela é colocada como uma doida do ambiente, que ela vira e mexe e desce por ali, ela mata seus companheiros de quarto e ela está procurando o filho ou a filha que desapareceu. Não dá para entender num primeiro momento se isso faz sentido ou não, se ela é doida, mas enfim, ela passa sempre por essa situação. E numa dessas descidas, ele se depara com ela, bem antes desse momento, e ele tenta ajudá-la. Isso é bem interessante também, porque enquanto ela desce, pessoas nos quartos adjacentes a pegam, estupram, violentam, fazem o que quiserem com ela. E quando ela chega no andar dele, ele a trata como um ser humano. Ele chega nela, você está bem, você precisa de alguma coisa, e ela simplesmente registra aquilo. Nesse momento em que o Trimagazzi vai lá cortar um pedaço dele, está comendo já um pedaço dele, ela está descendo. Quando ela vê aquela cena, ela já pula nele e começa a agredi-lo. E solta o Göring. Nesse momento, é interessante também a gente perceber que o Göring incorpora o que ele deveria fazer. Qual que era a única coisa? Ele pega a faca do Trimagazzi e esfaqueia ele até não poder mais. Como eles estavam num nível que não chegava a comida, ele se viu obrigado a comer a carne do seu companheiro de quarto. Passando isso, depois que eles dormem, acordam de novo, ele está com uma nova companheira de quarto, que é a mulher com o cachorro. Seu nome é Imogiri, se não me falha a memória. E qual que é a visão de mundo dela? É extremamente oposta à do Trimagazzi. Ela é uma pessoa que se diz preocupada com quem está abaixo dela, ela pega só um pouquinho para ela não morrer de fome, para ela ir para o cachorro. Então ela está preocupada ali, ela fala, se todo mundo, ela tenta catequizar as pessoas. Então ela fala para quem está abaixo dela, olha, deixa 2 pratinhos só para a próxima pessoa, come só um pouquinho do seu, porque tem gente morrendo aí embaixo, não faz isso. E aí todo mundo fala para ela se danar, vai para o inferno, quero nem saber disso, eu vou comer o que eu puder e que se dane quem está abaixo de mim. E ela fica com esse discurso todos os dias. E aí é interessante também que ela tem um diálogo com o nosso personagem principal, no qual eles discorrem se isso teria cabimento. Mas você acha que isso vai surtir algum efeito? Não, tem que acontecer alguma coisa, as pessoas têm que se tornar solidárias, um dia eles vão entender. E aí tem uma cena bastante elucidativa também nesse momento,
que o Goreng tem uma hora que ele se irrita com a situação e ele fala para os caras de baixo, fala, ó, o seguinte, vocês façam o que a mulher tá falando, porque senão eu vou cagar na comida todo dia aqui e vou esparramar por tudo. Aí os caras realmente param e, opa, então tá bom. E aí eles ficam os dois, ela, nossa, mas eu não tinha imaginado desse jeito. Eu queria convencer eles e tal. Ele fala, não, mas agora eles estão convencidos. A solidariedade não é algo espontâneo. Olha que sacada interessante da gente perceber na vida. A solidariedade não é algo espontâneo. Tem que acontecer algo fora do normal, geralmente agressivo. É assim que a maioria dos seres humanos, dos egos, dos nossos egos, reconhece as coisas, né? Sendo subjugado, para que possa surgir um sentimento de solidariedade, de amor, de enxergar o outro e não só a mim mesmo. Depois disso nós temos o seu último companheiro de quarto, que é o Baharati, um cara que está tentando subir lá com uma corda, só que ele nunca vai conseguir porque ninguém vai deixar. E aí ele dá a ideia para esse seu amigo. Eles estão no nível 6, que é um nível espetacular. A comida chega ali bonitinha, muita comida, em abundância. E aí ele conversa com ele, ele fala, olha, que tal se a gente fizesse assim? A gente descesse e fosse segurando a comida sem deixar um monte de gente comer, pelo menos até o nível 50, e depois fosse racionando a comida, fosse deixando um pouquinho para cada um, para que ela chegue nos últimos níveis. E aí, isso é uma coisa interessante e tal, mas será que as pessoas vão aceitar ou não? E aí eles pegam armas, eles quebram um pedaço da sua cama, um pedaço de ferro, e eles decidem fazer isso. Então eles descem lá, decididos a levar comida para os últimos níveis. Eles acreditam, pela estimativa do Goring, que existiam cerca de 250 andares, o que ele estava bem enganado. E aí eles vão descendo. É uma luta, um drama, as pessoas obviamente não querem deixar de comer e eles têm que agredir várias pessoas, têm que ir matando, até que eles chegam no quarto de um homem de cadeira de rodas, que segundo o Baharati era um sábio. E aí ele fala para eles, aliás, eles contam para ele, né, a ideia deles. Nós estamos tentando fazer isso aqui para levar comida nos últimos níveis. Ele, bom, muito bom. Mas vocês estão falando isso para as pessoas? Vocês estão deixando claro o ponto de vista de vocês? Quem é que vai saber nos níveis de cima, vocês vão descendo, o que aconteceu? Por que vocês estão fazendo isso? E esse diálogo é sensacional, porque ele começa até falando para ele, você está pisando na comida, a educação é sempre em primeiro lugar. E aí ele diz uma frase que também eu considero fantástica. Convencer antes de vencer. Primeiro tenta usar o diálogo. Se as pessoas não ouvirem, aí você vai para a violência. E aí realmente eles tentam fazer isso andar por andar. Escuta, gente, a gente está fazendo assim, tal, uma intenção de levar comida para quem ainda... As pessoas não querem saber, na maioria das vezes eles descem o ferro na cabeça, matam vários e vão indo. Até eles chegarem num ponto que eles são esquartejados, um toma um monte de facada, o outro porrada, pancada de todo jeito. Eles vão descendo cada vez mais, a fome batendo, o cansaço, os machucados, e não parece que nunca de descer. Eles chegam, se não me falha a memória, ao nível 333 e eles vão acho que para o 334. E aí desce mais um, que se não me falha a memória também é o 334. E aí eles encontram lá uma menininha, que é o final do filme. Aliás, é um final que eu considero bastante duvidoso, não me agradou muito. Eles encontram uma menininha, que eu não sei o que estava fazendo ali, né, no último andar. Ela só pode ser uma alucinação, porque não fazia sentido uma criança estar ali e ela estar viva sozinha no último andar. E aí eles estão lá com a panacota, que é um docinho, e eles pensaram em deixar, quando a mesa descia tudo, ela subia rapidamente. E eles pensaram, se a gente deixar um prato subir, a gente vai mandar uma mensagem. Só que o interessante é, essa mensagem iria para quem? Quando eles conversam com o senhor da cadeira de roda, eles compartilham com ele. A gente vai mandar uma mensagem para a administração. E aí ele fala para eles, a administração não tem consciência. Olha que frase interessante. Quem está no poder não tem um certo tipo de consciência. Não vai ter certas preocupações com as pessoas que estão abaixo. No final do filme também, eles têm que se deparar com a situação que eles estão vendo uma criança com fome. E aí eles vão fazer o quê? Deixar o doce para subir ou dar para ela comer? Então eles dão para ela comer. Essa é uma situação interessante também, porque eu tenho um objetivo maior, que é proteger esse doce aqui. Pô, mas tem alguém passando fome. O que eu vou fazer? E aí eles deixam a menina para subir, para que ela seja a mensagem, no caso para a administração, ou para quem está lá em cima, né? No entendimento deles, eles vão mudar alguma coisa naquele sistema.
E é até interessante, quando o Göring apresenta essa ideia para o Bharat, ele fala para ele, não, é mudar o mecanismo daqui. Aí ele fala para ele, mas responde, né? Mas não tem mecanismo aqui. O poço é isso. O que ele quis dizer com isso? A natureza humana é isso. Nessa situação não tem mais o que fazer. E aí essa questão do mecanismo eu achei muito interessante também, eles terem colocado uma música muito de acordo. Porque a música remete ao funcionamento de uma máquina, de um relógio. No decorrer do filme, uma outra coisa que se conversa muito bem é a hipocrisia de toda aquela comida em abundância, maravilhosa, de alta qualidade, para ser trucidada no primeiro nível. Geralmente as pessoas vão cuspir em cima, meter a mão, comer de qualquer jeito e não estão nem aí para quem está abaixo delas. Isso nos traz muito claramente a ideia de dar pérola aos porcos. Quantas vezes na vida nós temos algo maravilhoso e entregamos para alguém que não está nem aí para isso? Quanta hipocrisia existe nesse sentido na vida? Quando a gente pensa no mecanismo do poço, ele é uma metáfora extremamente fiel à nossa vida. Não muda nada. Olha que sacada interessante. Se a gente pensar que nos níveis de baixo não chegava comida alguma, faz a comparação, se a gente pudesse fazer isso numa escala maior, com pessoas que ganham milhões todos os dias, bilhões, tem uma conta lá bilionária, e com quem ganha menos de um salário mínimo, seja um salário mínimo até, é praticamente nada. Sem contar que pessoas vivem praticamente sem nada, quando conseguem um prato de comida, alguma coisa para matar a fome. O poço também nos traz a teoria do caos de uma forma muito interessante, porque em alguns dias as pessoas eram trocadas de lugar. Então quem estava no nível acima vai para o mais baixo e vice-versa. Todos tinham que experimentar várias das situações, tanto o extremo de estar bem quanto o extremo de estar mal. Enfim, pessoal, o filme nos traz mais várias coisas, vários detalhes. A gente poderia ficar falando aqui muito tempo, mas o vídeo ia se estender demais. Eu acho que a gente já conseguiu lançar um olhar aí sobre alguns dos aspectos talvez mais interessantes dessa obra. Se alguém pensou em mais alguma coisa, tem mais alguma coisa que percebeu e quiser compartilhar, escreve no link aí abaixo, compartilha que eu quero saber também. Se achou interessante, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima vez.